Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, para quem é de dia, de tarde ou de noite, estamos mais uma vez no ingresso do Sol, dessa vez no signo de Touro. E o Sol ingressou no signo de Touro no dia 19 de abril próximo passado, 2026, às 22 horas e 39 minutos, horário de Brasília. E por sinal, nesse mesmo dia aconteceu a grande conjunção Marte-Saturno, que aconteceu um pouco antes, né? Foi às 19h45, a 7 graus e 50 minutos de Áries. Ou seja, ficou marcado esse ingresso no signo de Touro, com a grande conjunção Marte-Saturno. Isso é bom ou isso é mau? Olha, o Marte está em Áries, está potentíssimo, né, no seu domicílio. E o Saturno está em Áries também, está no signo de Queda, e são os dois grandes maléficos juntos num signo bastante potente. Ou seja, né, isso inicia um processo de desenvolvimento onde será preciso, com muita precisão, fazer mudanças e alterações com detalhismo, com eficiência, com responsabilidade. A ideia de Marte e Saturno em conjunção inicia um processo de quebras de estruturas e revisões bastante significativas, pode levar a conflitos e confrontos. Pode pensar assim, o Saturno era conhecido como um grande maléfico na antiguidade. O Marte também é grande maléfico, o senhor da guerra, e os dois juntos no céu podem iniciar processos de muitas alterações importantes, de início de realizações bastante significativas, ou então início de quebras, confrontos e guerras. O mundo já está em guerra nessa condição. O mundo sempre esteve em guerra, só que dessa vez, talvez com mais evidência, com mais ameaças sendo colocadas lá do hemisfério norte. Mas, enfim, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos ver como é que está esse mês correspondente por aqui, quando o Sol ingressou no signo de Touro. Dia 19 de abril de 2026, às 22h39 minutos, horário de Brasília. Enfim, olhando o mapa, ele está bastante bonito, né, com muitos bons aspectos, né? Entretanto, fica essa condição dessa marca dessa grande conjunção Marte-Saturno, e tem uma quadratura que se estabelece entre o Sol e Plutão. Vou comentar já já, mostrando os slides por aqui. Mas atenção, né? O céu não está tão ruim. E você pensa, mas o mundo não está bom. O céu não está ruim, está caminhando para um sucesso em breve, para bons benefícios no futuro. Entretanto, nós estivemos no fundo do poço por muito tempo e ainda estamos no fundo do poço. E a subida pode ser dolorosa, mas pode ser muito significativa. Temos muitas coisas a resgatar e construir e corrigir nesse nosso mundão de Deus por aqui afora. Muitas atenções, muitos cuidados devem ser tomados com essas posições planetárias que acontecem agora, nesse mês correspondente do Sol ingressando no signo de Touro. Vamos começar a ver essa coisa. Aí, de novo, como eu sempre falo, né? O Sol não ingressa em lugar nenhum. É que a Terra começa a responder essa condição do Sol estando em Touro, que é um signo zodiacal, do zodíaco tropical, que é uma diferença entre o zodíaco sideral, que são as estrelas. Tanto que é bem assim. Você olha o Sol agora, ele não está na constelação de Touro, mas está numa área que a gente chama de Touro, que é o zodíaco tropical. Na realidade, o Sol ainda está na constelação de Áries, que é bem pequena, por sinal. É a diferença entre signo do zodíaco tropical e zodíaco sideral, que isso num outro momento vamos esclarecer como é que é essa função, certamente. Mas lidamos com os signos, os sinais, e a Terra responde esse sinal do que chama-se de Touro. Vamos ver então como é que está esse nosso mês correspondente por aqui, mostrando para vocês esse nosso céu de agora, do dia 19 de abril de 2026, quando o Sol ingressou no signo de Touro. E essa é a condição desse céu correspondente por aqui. Esse aqui, ó. Olhando, como eu comentei com vocês, olhando assim, tá bonito o céu, né? Bons aspectos, tudo azul, né? Entretanto, o que acontece? Temos uma grande conjunção entre Marte e Saturno, junto com Mercúrio também, que está muito próximo. Ou seja, essa condição de todos eles estarem juntinhos, no que a gente chama de aspecto partiu, ou seja, mesmo grau. Marte, 7 graus de Áries, Saturno, 7 graus de Áries, Mercúrio, 7 graus de Áries. Está próximo de Netuno também, que está um pouquinho perto, estão em conjunção, chama-se estéreo essa condição. E tudo em Áries. E atenção, falou-se muito que agora está tudo em Áries, vai ser o caos, a desgraça, o fim dos tempos. Não é por causa de Áries, coitado, o signo de Áries não é tão ruim assim nesse sentido. É que esses planetas no signo de Áries ficam muito evidenciados. O Marte, como eu comentei, está em domicílio, o Saturno em queda, que dá uma tensão muito grande na sua manifestação. O Mercúrio em Áries não é nada de especial, a não ser a palavra que fica muito imediata, agressiva e objetiva também nesse sentido. E o Netuno em Áries também, vai ficar um bom tempo por aqui, o Saturno também em Áries, nos próximos 2 anos, certamente. Mas vamos ver como é que está essa condição desse céu correspondente por aqui.
Primeira coisa, o Sol está em Touro, como todos os anos, nesses dias, o Sol está no signo de Touro, fica até o próximo período, até 20 de abril, aliás, desculpe, de maio, quando entra em Gêmeos depois, mês que vem falaremos sobre isso. Mas esse Sol nessa posição em Touro, que está numa boa posição, né, nada de ruim, situação confortável até, digamos que ele está numa situação de peregrinação. Não está modulado nem para cima nem para baixo, é só normalidade. Mas esse Sol, nessa posição, ele recebe uma quadratura de Plutão, que é essa condição por aqui. Então, a gente pode dizer que, por conta dessa situação, esse período, esse mês correspondente de hoje até o Sol ingressar em Gêmeos, é um período de tensões, de confrontos e medição de força entre as partes envolvidas. Estou colocando tudo isso, você pode colocar isso para o país, para o mundo, para a sua casa, seu escritório, sua casa, o que for, ou seja, em todas as situações. Então, existe essa condição de confrontos de poder, medição de força entre as partes envolvidas de todo o planeta, em todas as situações. Vemos essa condição agora que está acontecendo. Então, todo esse mês vai ser essa condição de impérios se degradando ou se confrontando, né? Para medir forças. Quem tiver a régua maior vai ter o suporte melhor, certamente, né? Mas esses períodos de confrontos e guerras que estão acontecendo, né? Não importa o tamanho da régua, importa que a guerra está em pauta, ou o confronto, o mundo fica em tensão nesse sentido. Esse Sol em quadratura a Plutão, recebendo uma quadratura de Plutão, que está em Aquário, que está numa situação de Plutão em Aquário, signo de queda, então temos uma tensão bastante evidenciada. E Plutão, ele faz quadratura ao Sol que está em Touro. E pode-se pensar até a condição assim, Plutão faz quadratura ao Sol que está no signo de Touro, que é o signo onde Plutão tem o seu exílio. Ou seja, uma tensão bastante evidenciada, ficou marcada nesse período agora, nesse mês, quando o Sol passa no signo de Touro, por todo o período. Mas, enfim, então, se ter atenção com essas condições. Mas transponha isso, passe essas condições tudinhas, na sua casa, seu escritório, onde você estiver, no seu ambiente, no seu universo. Né? Mas, pensando em modos globais, temos essas situações de confrontos em evidência em todo o nosso período, quando o Sol passa por tudo. Enfim, a Lua está no signo de Gêmeos, situação boa, também nada especial, que favorece muitas comunicações, as interações sociais, a intelectualidade, o pensamento, a lógica, a razão, os cursos, os deslocamentos, uma boa condição. E ela recebe, essa Lua, uma boa condição, um bom aspecto de Mercúrio, que é essa condição por aqui. Ou seja, né, nessa condição fica mais favorável ainda. Mercúrio faz um bom aspecto à Lua, que está em Gêmeos, que é o signo dele. Então, a comunicação, a expressão, a interação, o ensino, o diálogo fica muito evidenciado, apesar das condições de tensões e confrontos que existem anteriormente. Então, uma coisa que é interessante, né? Nesse período turístico, a Lua recebe um bom aspecto de Mercúrio em Gêmeos, nesse ingresso, que fica marcado por todo o período. Iniciar cursos, fazer leituras, divulgar coisas, fica muito evidenciado. Muito evidente, até por conta de um Mercúrio que vem de Áries, que tem impulso e vigor, e dessa boa condição de colocar de modo direto e objetivo suas ideias, opiniões e outras questões quaisquer nesse sentido. Essa mesma Lua recebe um bom aspecto de Marte. Tem um bom aspecto de um Marte, que está em domicílio, que faz um bom aspecto à Lua, que está em Gêmeos na Lua. Ou seja, favorece também nesse período impulso, vigor, empreendedorismo, iniciativas, iniciar projetos que é bem evidenciado. Iniciar projetos, iniciar qualquer coisa que esteja associado a cursos, estudos, comunicação e divulgação propaganda, o que for, nesse sentido. Fica bem evidenciado. Só uma coisinha só, voltando aqui. Eu comentei esses bons aspectos por aqui. Essa formação planetária chama-se o Grande Sextil ou o Pequeno Trígono. Eu prefiro falar o Grande Sextil. Porque esses dois planetas estão enviando aspectos desse estélio por aqui, que é bastante significativo. Vou comentar quando chegar nessa parte por aqui também. E essa mesma Lua recebe um bom aspecto de Saturno, que é essa condição por aqui. É um Saturno um pouco mais tenso, um Saturno mais duro, exigente, né? Que é um Saturno meio bravo, pode pensar assim, porque está no signo de Ares, que é a sua queda, está tensionado. Então, a, a colocação da realidade, do que é a responsabilidade, vem de modo muito duro, muito enérgico. A essa Lua. Então, essa Lua recebe esse bom aspecto de Saturno, favorecendo as pessoas terem as ideias e pensamentos e opiniões e colocarem em prática tudo isso, de modo coerente, concreto e de modo realizador também. Essa mesma Lua tem uma conjunção de Urano. E essa conjunção de Urano à Lua, né, eu posso pensar a seguinte condição. A Lua está em Gêmeos. Urano está em Gêmeos não é um signo que tem outra modulação planetária
temos de domicílios íris, mas é uma boa colocação para Gêmeos, desculpe, para Urano. Ideias rápidas, imediatas, inventividade e a criatividade, mas também a intempestividade. A, a falta de paciência pode colocar, você pode colocar também com esse Vênus, desculpe, com essa Lua, junto ao Urano, recebendo essa conjunção de Urano. Criatividade, espontaneidade, rapidez, situações inusitadas, está tudo em bom aspecto, né? Apesar dessas tensões do Sol recebendo a quadratura de Plutão. Mas existe a condição de poder ter novas possibilidades. A coletividade fica em evidência. E essa mesma Lua que recebe um bom aspecto de Netuno, desse stellium por aqui. Ou seja, eu posso pensar a seguinte condição: essa Lua recebendo um bom aspecto de Netuno, que está em Áries, por sinal, fica um bom tempo lá, favorece a imaginação, a sublimação, a compreensão, a inventividade também, a imaginação e a criatividade também. É uma lua de gêmeos, favorece comunicação, expressão e entendimento com esse bom aspecto de Netuno. Então, favorece bastante essa condição. Posso pensar até que essa lua, recebendo um bom aspecto de Netuno, favorece muito a intuição, a percepção. Isso pode ser interessante por conta desses confrontos e tensões que estão acontecendo por conta desse Sol receber essa quadratura de Plutão nesse período. Você vê que não está ruim o céu, só que essa quadratura de Saturno, desculpe, de Plutão ao Sol, e essa grande conjunção Marte-Saturno, que é violenta, desse céu que é aparentemente lindo, por sinal, está bonito até, tem muitas tensões, tensões camufladas. Vamos ver como é que é essa condição. E essa Lua recebe também um bom aspecto de Plutão, esse trígono por aqui, que dá capacidade de superação de obstáculos, realizações, concretizações também, e colocar em prática projetos anteriores colocados. E como tem uma lua de gêmeos que tem essas boas condições de realizar, pensar, ter criatividade e inventividade, favorece essa lua fazendo esse bom aspecto, colocar em prática isso, fazer esses projetos serem posicionados, colocados, e serem, lógico, idealizados com mais evidência por conta de Netuno, mas colocados em prática de modo incisivo, certamente, né? Porque essa Lua recebeu um bom aspecto de Marte, não importa o bom aspecto, mas de modo direto e objetivo, até de Mercúrio, que é de Ares, também direto e objetivo. Então não é uma condição ruim, mas é uma tensão que pode se acumular junto com essa condição do Plutão recebendo ou fazendo aspecto ao Sol nesse mapa também. Mercúrio está em Ares. Impulso, iniciativa e vigor fica muito relativo a essa condição da Lua de Gêmeos. O Mercúrio de Ares favorece que de todo esse período a comunicação rápida, imediata, de modo impulsivo, não vou dizer nem previsível que esse Mercúrio recebe não recebe uma conjunção, um aspecto de Urano. Mas de Ares é imediata, espontânea. Né? Não é ruim ser espontâneo quando se coloca suas ideias. É que a espontaneidade que vem de Ares com Mercúrio, né, pode ser, às vezes, muito contundente, muito direta demais e muito, digamos, indelicada até certo ponto. Mas talvez mais favorecido, porque esse Plutão recebendo ou fazendo aspecto ao Sol, a delicadeza não é a marca dessa condição desse período, com esse Sol em touro recebendo essa condição de Plutão em quadratura. Esse mesmo Mercúrio recebe essa conjunção de Saturno. Então, isso favorece até essa condição de ter ideias imediatas, de impulso, mas com coerência, com objetividade e muito realistas também. A ideia até de um Marte, desculpe, do Mercúrio receber essa conjunção de Saturno, que é esse estélio que tem por aqui. Estélio é quando tem 3 ou 4 planetas, no mínimo 3, todos em conjunção no mesmo grau. Na realidade, o estélio é entre Mercúrio, Marte e Saturno, mas Júpiter, o Netuno também está bem próximo, então é estélio por esses 4 planetas por aqui. Mas, enfim, o Mercúrio recebendo essa conjunção de Saturno, a capacidade de pensar, agir de modo pronto, imediato e colocar em prática. Mas dá muito mais coerência esse Mercúrio, mesmo em Ares, junto à conjunção de Saturno presente nessa condição. Ser coerente, objetivo, realista e realizador. Ou seja, e pensa, idealiza de modo rápido e imediato. Esse mesmo Mercúrio recebe uma conjunção de Netuno também. Parece bolinho por aí. Então, eu posso pensar a seguinte condição. O Mercúrio recebendo esse aporte de Netuno em conjunção, favorece a compreensão, a inventividade, a imaginação, tá? E até, digamos, a percepção extrasensorial das coisas, pode-se pensar essa condição, mas de modo rápido, imediato, ou seja, pensa, intui, conclui, já coloca essa condição. A intuição fica por conta de Netuno nesse sentido. O que pode talvez acontecer, por conta de Mercúrio em Ares ser muito rápido e espontâneo, com o Netuno, que às vezes pode deixar uma falta de clareza nessas condições,
as pessoas, de modo geral, no mundo inteiro, desde presidentes, síndicos ou quem for até você também, colocar a ideia de modo rápido, imediato e às vezes não ser tão objetivo, não ser tão claro. Ou às vezes de modo tão imediato que pode, de repente, confundir um pouco as pessoas. Então, atenção quando colocar suas ideias e pensamentos para não criar mal-estar nas relações. Ir e vir de funções, de opiniões, pode, de repente, atrapalhar um pouco as comunicações nesse período. Esse Mercúrio recebeu um bom aspecto de Plutão. Isso favorece as pessoas serem incisivas, objetivas, manipuladoras, digamos que incisivas e persuasivas. Agora, com essa quadratura de Sol recebida de Plutão, essa persuasão objetiva, direta, às vezes não tão clara, pode criar conflitos e confusões, complicações, até confrontos com mais evidência, daquela coisa de confrontar poderes e medição de forças nas réguas que estão meio que tensionadas nesse período. Dá essa possibilidade. A Vênus está no signo de Touro. Está ótimo, está domiciliada, está 25 graus de Touro, está bem colocada, está excelente. Então, a expressão afetiva, do calor humano, do prazer, de modo geral. Vênus em Touro, Vênus tem domicílio em Touro e em Libra, né? Uma Vênus libriana é mais ligada às relações sociais. A Vênus taurina às relações afetivas e sensoriais. Então, o prazer físico, o prazer de ter coisas, o consumo também fica evidenciado. E essa Vênus em Touro, que favorece as relações, de modo geral, estáveis e perenes, recebe uma conjunção de Urano, está por aqui. Urano ele está na realidade, está aí no finalzinho de Touro, quase com o pezinho em Gêmeos. Mas está a 29 graus de Touro. Então está ainda já em Touro, mas já influenciando em Gêmeos, que vai entrar agora aqui em diante de vez, até 2083, o Urano. Mas a Vênus tem essa conjunção de Urano. Relações são estáveis, mas pode, de repente, por situações inusitadas, levar a rupturas ou repensamentos. De repente, não vai ser uma ruptura imediata, mas repensar como é a condição afetiva e a questão social. Gastos inesperados podem acontecer? Pode acontecer. Compras inesperadas? Pode acontecer. A economia pode passar por situações mais estáveis no mundo. Então, existe uma certa estabilidade na economia do mundo, mas situações inusitadas podem trazer um certo abalo. Nada de tão grave, nada de tão complicado, porque está tudo bem colocado com essa Vênus em Touro, está em domicílio e só tem, ela faz parte desse pequeno estériozinho por aqui também. Ela não recebe nenhum aspecto, a não ser a conjunção de Urano. Então, ela não faz parte desse desenho aqui, que é o grande sextil nesse sentido. Mas tem essa boa condição, uma boa posição para Vênus. A da economia, da Vênus de Touro, e do consumo. Favorece muito, inclusive, a comunicação, que já tem Mercúrio em Ares, com esses bons aspectos ao Urano, a Vênus em Touro, conjunção com Urano, que também está em Touro, né? Favorece as comunicações entre as classes, entre os grupos sociais, pode ser bem interessante. Entre os amigos pode ser bem legal, tudo isso. Marte está em Ares, está potentíssimo em Ares, está domiciliado. E o Marte em Ares, impulso, vigor, iniciativa, coragem, empreendedorismo e tudo mais, mas de modo às vezes um tanto agressivo. Lógico, uma boa condição para Marte. Está em domicílio, está no máximo da sua potência, ou seja, também a agressividade fica muito evidenciada. Nessa conjunção exata, que começa agora, 19 de abril, na realidade, só adendo nisso aqui. Essa grande conjunção Marte-Saturno começa agora, 19 de abril de 2026. Vai ficar durante 2 anos em evidência essa condição. E atenção, com qualquer tipo de movimento de mudanças que forem feitas. Pode acontecer Marte conjunção Saturno, ou Saturno fazendo conjunção a Marte. Iniciar os projetos, iniciar qualquer coisa, vai exigir esforço, competência, dedicação e paciência também. Não porque o Marte está em Ares seja impaciente, mas tem impulso. Mas o Saturno nessa condição vai ter que ter vigor, força, dedicação e disciplina para realizar as coisas. Não vai sair de primeira as coisas. Mas é que tem esse impulso. Você imagina o Marte vigoroso, ou um carro acelerando com força para chegar na reta final, e o Saturno exigindo regras, disciplina para poder cumprir essa meta. Ou seja, é o impulso com cautela, é o vigor com responsabilidade. Dá uma tensão. Por isso pode acontecer em todo esse período que se testa a condição Marte-Saturno, em Ares, os próximos 2 anos, mas com pontos específicos, né? Conflitos, confrontos, tensões, querer iniciar as coisas, não saírem primeira, por conta disso pode dar acidentes também. Uma coisa da astrologia clássica, Marte em conjunção com Saturno pode dar acidentes que envolvam estruturas, desde pontes, estradas, acidentes que envolvam estruturas. Então, esse Marte e Saturno estão em áreas, né, confrontos, brigas, que envolvem, de repente, violência.
Então a violência vai ficar marcada nesse período. Então pode acontecer muito de confrontos, violências, destemperos, ainda mais com esse Plutão fazendo quadratura ao Sol. E atenção com conflitos maiores. Guerras. Olha, Marte, senhor da guerra, está em Áries, que é o seu domicílio. Saturno está tensionado, né? Ele pode ficar muito violento na sua posição de autoridade. Por conta disso, pode ser esperado durante todo esse período imposição de autoridades de modo vigoroso e violento em todas as situações. Aí temos atenção. Né? Ou seja, né, os nossos líderes, ou supostos líderes, né, podem ser muito agressivos, violentos, ah, desnecessariamente. Como tem essa conjunção com o Netuno, o Marte também recebe a conjunção de Netuno. Ações sem direção, impensadas, sem razão de acontecer, de ser. Ou seja, então muitas ameaças podem acontecer durante todo o período que nós estamos vivenciando agora. Já está acontecendo, você vê esses ventos que vêm do hemisfério norte que querem tomar conta do mundo inteiro, mas não vai conseguir. Não vão conseguir. Certamente que não. Desmentidos, recuos, pode acontecer com muita frequência, mas com o confronto e a tensão acaba acontecendo, e isso atrapalha muito, né, o nosso bem-estar emocional, no mundo inteiro, nesse sentido. Mas esse Marte recebe um bom aspecto de Plutão. Plutão faz um bom aspecto a esse Marte por aqui. E por conta disso, né, é evidente que as ações são objetivas, com força, com vigor, com determinação. Isso é importante. Iniciar projetos agora pode ser bem interessante. É só não tentar manipular as situações. Ser muito claro quando coloca as ideias e pensamentos, ou opiniões, ou projetos, ou qualquer tipo de armistício que possa ser colocado, com muita clareza, para não ter complicações, confusões e mal-entendidos nesse período. Tudo que eu estou comentando por aqui, você adapta isso à sua casa, seu escritório, sua escola, no mundo do serviço, no condomínio, onde for, no clube, onde você quiser, até nas relações efetivas e sociais também tem essa condição. O Júpiter passa por touro, desculpe, Júpiter passa por câncer. Tem uma posição muito boa, Júpiter em câncer, chama-se de exaltação. E ele fica um bom tempo ainda, ele fica desde aproximadamente um ano no signo. Já está um período longo também, então uns bons meses aí, depois eu vou mostrar por aí a passagem de Júpiter por câncer. Mas alguns meses aqui teremos essa condição. Favorece muito o crescimento e a expansão, mas uma coisa que também acontece com Júpiter em câncer, sempre que ele passa cada 12 anos por aqui, a ligação com a pátria, a família, o passado, as lembranças, um certo ufanismo, que agora pode ser interessante em muitos momentos, mas pode ser prejudicial quando existem confrontos de nações. Então, atenção com essas condições. Tá? Que as nações estão cada vez mais ligadas a si mesmas, mais patriotas. E ufanistas, né? E nações que se acham donas do mundo, né? Podem passar do limite do que é o coerente. Com essas tensões, esses confrontos, né? Medição de força. Tem que ter uma certa atenção nesse sentido. O Saturno está em Áries, como eu já comentei, tem a mesma conjunção com Saturno e Netuno, que começou há pouco tempo atrás, foi em fevereiro, que é o início de um processo de desmontagem do que é a realidade para a construção de um novo tipo de padrão daqui em diante. Ah, é como se fosse uma dissolução da realidade vigente para a reconstrução de um novo tipo de padrão, mas em Áries, de modo intempestivo, às vezes violento, mas necessário para se poder colocar em prática certas novas ideias no mundo. O mundo está se dissolvendo. E essa condição desse Netuno, fazer conjunção a Saturno, o mundo está se dissolvendo, mas as autoridades relutam, né, em render-se a essas situações de dissolução do que é o instituído, do que é o constituído. O mundo tem que ser dissolvido. E está cada vez mais sendo dissolvido. Entretanto, com esse Plutão em Aquário fazendo quadratura ao Sol, existe a resistência, o impedimento, ou a negação da necessidade das mudanças correspondentes. Então, temos umas certas tensões nesse período. Mas o Saturno, por sorte nossa, recebe um bom aspecto de Plutão. Ou seja, o Plutão fazendo um bom aspecto a Saturno favorece alterações profundas nas instituições que estão se dissolvendo. Mas para isso tudo é preciso abrir mão de certas coisas. Isso é importante também em todas as situações. De novo, o que eu estou colocando por aqui, coloque para você, no seu dia a dia, no seu escritório, com o seu marido, mulher, amante, o que for, seu filho, e com todas as situações do mundo inteiro. O Urano já está no finzinho de touro, vai entrar em Gêmeos em breve, vai ficar por muito tempo lá, por uns 8 anos, até 2037, desculpa, 33, 34, tem um bom tempo por aqui, 37, é isso, 33, desculpa. Ah, passando por Gêmeos. Que favorece muito, bem comentar a situação da inteligência artificial,
das novas comunicações, novos métodos de sistemas de controle pela informática, pela tecnologia também, e as comunicações vão evidenciar isso bastante, e as relações entre as pessoas também vão buscar bastante. Eu já esteve em Gêmeos há 84 anos. Inclusive, recomendo, né? No mês passado, no Ingresso do Sol em Ares, né, foram exibidas as palestras do Cinema de Verão, foram 7 palestras. De uma delas, comentava as passagens de Urano, Netuno e Plutão, esses signos que estão no começo de signo, nessas condições. Recomendo assistir, foi muito bom tudo isso, esses bons aspectos por aqui. E esse Urano seria um bom aspecto de Netuno. Então, o desenhar um novo modelo de sociedade, o desenhar Netuno, fazendo um bom aspecto, o desenhar um novo modelo democrático, social entre as nações, entre as pessoas. Ou seja, não é só dissolver, é evidentemente que é dissolver um modelo, mas trazer um outro tipo de conceito. No que é democracia, por sinal. No que é democracia são as relações sociais e políticas até. Tanto que o Saturno com Netuno é a marca da democracia, ou do socialismo. E esse Netuno, fazendo um bom aspecto Urano, num novo modelo democrático pode acontecer. Porque o modelo democrático vigente não está funcionando muito bem. Ou seja, tem que se repensar nessas condições. Tem que dar margem a isso. Uma coisa importante, o céu vai caminhando, vai levando as pessoas a poderem fazer esse tipo de coisa. Agora, as pessoas fazem isso se quiserem ou não. Então, mais uma coisa que segue o céu, siga o céu que é importante. Porque seguindo o céu, está de acordo com o momento e o mundo caminha claramente bem, entre céu e terra, que é essa combinação. Então, segue o céu, observe isso. O mundo todo obedece a essas funções. Os governantes que talvez não percebam essa condição, mas pode se favorecer muito se o povo, ou as pessoas, né, exigirem, se manifestarem nesse sentido. E nesse momento é importante que as pessoas se manifestem. Nem que na sua casa, no seu escritório, no seu bar, não importa. Para que isso reverbere para todos os cantos do planeta, para o mundo ficar em paz mais uma vez. Esse Urano tem essa condição. E Urano recebe um bom aspecto de Plutão. Urano recebendo um bom aspecto de Plutão. Urano de Gêmeos, quase com a boca em Gêmeos, e Plutão em Aquário. Ou seja, eu posso pensar a seguinte condição: Plutão vem de Aquário, essa boa condição, a Urano. Ou seja, Plutão faz um bom aspecto a Urano de uma região que Urano conhece, porque Urano está domiciliado em Aquário. Ou seja, avanço da tecnologia, da informação, da modernidade. A ciência vai evoluir muito nesses últimos tempos, nesses próximos tempos. Grandes avanços da tecnologia, de informação, mas não só de informação. A tecnologia que vai o planeta todinho. Como, por exemplo, já se faz com muita facilidade, né? Um médico está na Austrália e faz uma cirurgia aqui no Brasil. Ou seja, a comunicação e a informação de longas distâncias, de modo muito evidenciado, e a tecnologia avançando muito, favorecendo a descoberta de novas vacinas, também com esse Netuno bem colocado, também nessa condição, novas vacinas, novas curas, para muitas coisas nesse sentido. Mas é importante dar margem a tudo isso. Então, nós estamos atentos com violências e guerras. Não podemos esquecer tudo isso. Mas vamos ver que o mundo está melhorando cada vez mais. Essa questão dessas tensões vão passar. Vão passar. Tá? Talvez chegue num outro clima um pouco mais tenso ou denso, né? Mas vai passar no final das contas. Tudo vai ficar muito bom daqui a um bom tempo. Um bom tempo. Netuno tá, está em Áries e já está recebendo esse bom aspecto de Plutão. É um aspecto sexto de Plutão com Netuno, que é esse aqui, né? Que vai ficar no céu por muitos anos. Na realidade, ele ficou no céu durante quase todo o século XX, da década de 40 até a década de 90, por mais de 50 anos. Isso favoreceu o novo desenho do mundo. O século XX foi muito importante e interessante. Teve muitas crises, coisas complicadas, mas foi de grandes avanços, grandes avanços. Esse novo desenho do mundo aconteceu no século XX. E nesse começo do século XXI, volta a acontecer essa mesma condição. Ou seja, esses primeiros anos do século XX, as primeiras 3 décadas, né, muito significativos para as próximas décadas à frente. Vai ser um século bastante importante. E as mudanças estão acontecendo desde já. Histórico antigo já foi-se embora, já André Barbeau e outro também, Boris Christoph, que também se foi também já, diziam muito sobre isso, que o mundo vai ficar muito melhor depois de grandes crises. Ou seja, para chegar ao topo do poço, tem que sair do fundo do poço. E vivenciamos o fundo do poço por muito tempo. E há pouco tempo também. Estamos na subida, mas a subida é delicada. Tem alguns tropeços, algumas questões complicadas, mas subiremos que a luz está lá em cima, certamente. E o Plutão está em Aquário já há um bom tempo, ficou muito tempo por aqui. Esteve em Aquário a Revolução Francesa, a Revolução Americana, e houve muitas guerras, conflitos, revoluções aos montes, né?
que foram importantes. Isso foi no século XVIII, final do século XVIII. E esses conflitos, guerras e revoluções que marcaram o mundo foram muito importantes. Então, no Brasil, Inconfidência Mineira, ou a Conjuração Mineira, que eu acho melhor do que Inconfidência, na realidade, né? Que foi dia 21 de abril, né? Tiradentes, né? Em confidência, os inconfidentes, que não eram contra a corte. É a Conjuração Mineira, né? Contra, de conjurar, se juntar-se para ir contra o modelo vigente. Então, a Conjuração Mineira também teve essa condição quando Plutão passou por agora da outra vez. A independência americana, a Revolução Francesa e outras revoluções do mundo inteiro também aconteceram. Ou seja, um céu bastante importante, tenso, mas pode levar muitas e boas coisas no futuro. Qual futuro? Já está em andamento esse futuro. Então, tem boas condições seguindo à frente por aqui. Boas coisas acontecendo por muito, muito tempo. Enfim, um céu tenso, denso, mas favorece muitas e boas mudanças no futuro. Um futuro que já está em encaminhamento, digamos que estamos indo em direção a esse bom futuro. Esse bom futuro que vai ser muito bom, certamente. Mas depois de muitas tensões, conflitos e confrontos. Certamente. Mas, enfim, isso você transpõe para uma série de situações pessoais, mundiais, políticas, sociais e econômicas. Isso é importante. Vamos ver outras situações por aqui. Temos aqui a seguinte condição aqui. Ó. Aqui nós temos o desenho, né, ou as trajetórias de Plutão durante toda essa trajetória por aqui. Plutão vem vindo por Aquário por um bom tempo, tá? Ele vai ficar em Aquário, não vai ter nenhuma retrogradação nesse período. Vai ter uma retrogradação em maio, próximo agora, e ficar por uns bons meses na retrogradação. E tudo bem, isso acontece todos os anos, nada de especial, nada de inusitado, como algumas pessoas podem falar de repente. Meu Deus, Plutão vai ficar 6 meses retrógrado. Isso é o normal de Plutão. Todos os anos, por volta dessa época, ele fica retrógrado. Isso por esse nosso período. Vai ficar de junho a outubro. Então, vou dar quase 5 meses nesse sentido. Mas vem fazendo a sua marcha por aqui. Vai ficar retrógrado só em maio desse próximo mês por aqui. Na realidade, né, vai ficar retrógrado dentro desse mês aqui correspondente desse céu do Sol em Touro ainda. Ou seja, no próximo mês, quando eu falar de Sol de Gêmeos, já estará retrogradando nesse sentido. Certo. O Netuno continua sua marcha também, nesse caso por aqui, passa por Áries, vai ficar retrógrado também, mas só em julho, tem chão pela frente ainda, né? Urano, opa, deixa eu voltar aqui, por aí. O Urano tem sua marcha por aqui, ele vai ingressar em Gêmeos por definitivo dia 26 de abril. Ou seja, e aí vai ficar por muitos e muitos anos, daí em diante, passando por fica de 7 a 8 anos no signo de Gêmeos nesse período, que vai dar essa marca todinha. Vai ficar retrógrado no finalzinho do ano até o começo do ano que vem também. Ou seja, vivenciamos um momento histórico bastante importante. Ele já passou por Gêmeos 84 anos atrás, na época entre as duas guerras mundiais. Teve o início dos conceitos do que seria informática ou internet no futuro, tem por aqui. A avanço da tecnologia, de informação, de comunicação, uma série de coisas acontecendo, de transportes, inclusive, também. Então vai acontecer muita coisa nesse período. Certo? O Saturno continua a sua marcha por aqui também, vai ficar retrógrado do Sol, já está em Ares, vai ficar daqui por um bom tempo em Ares. Vai ficar retrógrado só em julho, então tem tempo ainda. O Júpiter continua sua marcha por Câncer também, e vai ficar retrógrado só no finalzinho do ano, porque ele vai entrar em Leão em julho, 30 de junho, aliás. 30 de junho vai entrar em Leão. E não vai ficar por um bom tempo também por aqui, nessa situação. Minha gata se aproximando por aqui, certo? E temos a seguinte condição: o desenvolvimento das grandes conjunções. Esse é o quadro desse nosso período por aqui. Coisa que eu já comentei por aqui. Teremos uns bons aspectos de Urano, de Netuno com Plutão, Urano com Plutão, coisa que eu já comentei aqui agora. Temos aqui, ó, vai acontecer a grande conjunção Marte e Plutão em breve, mais à frente, vai ser à frente por aqui. Marte e Plutão vai fazer essa conjunção, desculpe, quadratura. Tá? Temos a conjunção Saturno-Marte, temos nesse período, que eu vou comentar já já, a quadratura de Marte com Júpiter, que dá conflitos internacionais. E esse Marte, quadratura com Plutão, que vai ser em maio, há muitas tensões de conflitos, e aqueles conflitos, aqueles confrontos de poder podem ser muito mais intensificados no finalzinho desse mês, começo do próximo, que é maio. Ou melhor, maio, né, pelo dia 20 de maio, já começa essa condição. Quando o Sol ingressar em Gêmeos, vai ter essa função aqui. Mas antes do Sol ingressar em Gêmeos, ainda em Touro,
vão ter esses conflitos, essas atenções devem ser tomadas. Enfim, essa é a trajetória de Marte. Ele vem vindo por Ares, vem por aqui, vai entrar em Touro 18 de maio, mas desde Ares ele está desde 9 de abril, tá? E vai vir para Touro 19 de maio, daqui a uns dias à frente por aqui. E o Marte em Touro vai estar numa situação de tensão, porque ele vai estar no signo de exílio. Ou seja, tem chão ainda. Quando entrar em Touro, eu vou fazer comentários, vai dar ideia assim, Marte em Touro, a ação lenta e firme e objetiva. Ou seja, um guerreiro que tem que ser bem direcionado. Dá atenção, mas dá produtividade, certamente, né? Uma coisa que vai acontecer também é o seguinte, que já aconteceu, essa grande conjunção Marte-Saturno que foi nessa posição por aqui, às 7h51 de Ares, 19 de abril, mesmo dia que o Sol ingressou em Touro. Então dá essas funções por aqui. E essa aqui é a condição desse Marte. Final do mês. Final do mês, eu digo de hoje, por volta do dia 20 de maio, quadratura de Marte e Plutão. Essa quadratura de Marte e Plutão pode dar conflitos, né? Na verdade, a grande conjunção aconteceu a 27 de janeiro desse ano ainda, em Aquário, né? Desenvolveu agora em quadratura. E é uma tensão muito grande com Marte e Plutão. Marte, os dois, estão associados a Aquário. Desculpe, estão associados a Escorpião. Marte e Plutão regem Escorpião. Os dois em quadratura. Ou seja, o Senhor da Guerra é Deus da Guerra Marte e o Senhor dos Infernos, Plutão, em quadratura. Conflitos, muita tensão nesse período, né? Situações críticas, explosões podem acontecer. E atentados não é impossível, nem um pouco improvável. Atentados e invasões não é nem um pouco impossível. E esse Marte quadratura com Júpiter, que também acontece nesse trecho nosso, nesse mês por aqui, conflitos internacionais entre as nações, que envolvem até conflitos ou confrontos, ou contratempos entre políticos e religiosos, que já aconteceu um pouco agora também, recentemente, mas pode se intensificar mais isso. Conflitos que envolvem religião não é só o cristianismo e o capitalismo, tem outras religiões no mundo também, lá no Oriente, que estão sendo, de repente, confrontadas nesse sentido. E como acontece essa grande conjunção Marte-Saturno também nesse período do Sol, passando por todo, né? Atenção com pontes, estradas, edifícios, né? Derrubadas, de qualquer coisa nesse sentido. Tensões à vista. É um mês tenso, visto pelas condições marciais. Marciais, não marcianas. Marciano é quem nasce em Marte. Marciais relativo a Marte. Né? Marciano, lembra de um negócio, quem é mais velho vai lembrar. Os incas venusianos, né? Eles não vieram eles eram de Vênus, por isso que não venusianos, que relativo a Vênus é venusiano. Né? E os marcianos são que nascem em Marte. Enfim, lembrei. Aqui temos a posição de Vênus. Vênus, né, ela vem passando nessa posição como meteoroide de touro, vai entrar em Gêmeos em 25 de abril, em breve, vai ser no próximo sábado. E vai ser interessante a Vênus em Gêmeos, né? Comunicação, a expressão, a afetividade, e não só isso, né? O bem viver com as pessoas, os bons papos, as boas ideias, boas viagens, pode ser bem interessante com a Vênus em Gêmeos, que é uma boa condição dessa Vênus. Mais rápida, dinâmica, mais frívola, até pode ser mais frívola, mais divertida, pode se pensar. Favorece muitas das condições também nesse período. Né? O Mercúrio, né, vem sua marcha por aqui também, ele vai ter a seguinte condição: ele vai ingressar em Touro, né, 3 de maio, que está em breve porque no Brasil, depois do feriado, 1º de maio, eu trabalho, e o Mercúrio em Touro, né, favorece muito realizar, pensar e realizar, idealizar e concretizar, colocar em prática planos e ideias dessa boa possibilidade. Assim funciona o céu desse período por aqui também. Comentar um pouquinho do Brasil nesse período por aqui. Nosso Brasil varonil. Esse é o mapa do nosso país. Ele tem a seguinte condição. O Brasil, né, ele nasceu dia 7 de setembro de 1822, São Paulo, capital, 16 horas e 8 minutos, horário mais do que corrigido e acertado. Ou seja, é precisamente esse horário que constitui isso. Aqui em São Paulo, às margens do Ipiranga, aqui no bairro do Ipiranga, que tem um monumento que conhece, que é muito bonito, por sinal, nesse sentido. E essa é a condição, Sol no signo de Virgem, já entrando na casa 8, a Lua em Gêmeos, junto com a Júpiter,
junto a Júpiter, e o ascendente Aquário, que é bem a cara do Brasil nessa condição também. Mas, levantando o ingresso do Sol em torno, nesse instante, do ponto de vista do Brasil, essa é a configuração dessa posição por aqui. E por conta disso, temos aqui ó, esse aglomerado de planetas que estão na casa 4, ou seja, né, muitos movimentos internos no país, que envolvem agricultura, agronegócios, mas também a oposição oposta, até que é o povo, os opositores ao governo. Está tudo em bons aspectos por aqui. Ou seja, nessas situações muito favoráveis que o povo exige a manifestação do governo. E a oposição também exige manifestação também desses nossa classe governante, que estão bem colocados por aqui. O Júpiter está na casa 4, desculpe, casa 7, né, em Câncer. Nessa condição, pode-se dizer que o Brasil vai estar inserido no mundo, que a casa 7 do mapa do país são os outros parceiros nossos de outros países. Né? Tem muito movimento na casa 5 do país por aqui. Que tem a Lua, Mercúrio, a Lua, Vênus e Urano. Está ligado com as artes, com os esportes, também com os esportes. Então tem muito movimento nesse setor por aqui. Movimento bastante significativo. Então, a Vênus em touro domiciliar nessa história. E novidades que envolvem tecnologia, que talvez seja importante, né? Para o teatro também, teatro, cinema, televisão e tudo mais, mas que envolvam tecnologia. Por conta da Vênus em conjunção com Urano, junto com a Lua, também nesse período por aqui. O Sol está na casa 4, então uma coisa que se considerar nesse ingresso do Sol, no país, né, a relação com a Terra, com o nosso território. Né, uma coisa que acontece, né, repensar o que é o nosso território, nossas riquezas naturais. Por sinal, o Brasil tem no mapa natal, deixa eu até voltar por aqui, tem aqui Júpiter e Lua na casa 4. Isso é raro. Terras raras, porque o Brasil tem muitas terras boas, por sinal. Está em pauta esse assunto agora no Brasil, por conta dessas terras raras, né? Que são objeto de invejas, né? Observação de outros países para o nosso território por aqui. A se cuidar, a se pensar bem, a protegermos o nosso território. Júpiter em Câncer vai favorecer muito essa condição. Mas em Plutão está na casa 2 da condição, então muitas reformas na economia estão acontecendo por aqui também. Dá essa possibilidade. Mas a relação com os outros países fica muito evidenciada. Então o Brasil pode dizer que está em evidência no exterior. E está mesmo, se você ver as notícias que estão acontecendo com nossos governantes viajando pelo mundo, se posicionando perante o planeta, né, de modo muito decisivo, muito evidenciado, a se considerar essas ações de nossos governantes. Esse é o ingresso do Sol em Touro, do ponto de vista de Brasília, na 22h39, de Brasília. É entender que uma coisa importante se fazer é se colocar esse mapa sobre o mapa do nosso país, que é o trânsito diário. Então, essa é a condição por aqui. Dentro do mapa natal do Brasil, fora estamos aqui vendo que o trânsito no dia. E vemos que esse estélio que nós temos aqui está aqui na casa 2 também. Ou seja, a economia está em pauta, está em vigência nesse período. Urano e Lua estão na casa 4 do país também por aqui. Ou seja, volta essa questão também para o nosso território. Júpiter está aqui na casa 5, que favorece as artes, teatro, muita coisa boa acontecendo. Então, se dá atenção a isso. Não sei se tem premiações agora, mas é uma boa indicação para isso. Premiações que envolvem o nosso teatro. Ah, isso ligado com outros países que dão atenção a nós aqui no Brasil, no nosso continente. Plutão continua passando pela casa 12 do país. Dá um bom tempo. E o Plutão revolve as coisas dos porões da República, né? Então ainda temos muitas coisas que vão surgir desses porões podres e fedorentos dessas nossas fossas. Muita coisa vai transbordar ainda. Que envolve a economia? Que até envolve a economia, se pensar que tem esse estélio aqui na casa 2. Esse Netuno está em conjunção com Plutão, que está na casa 2 e rege a casa 10. Ou seja, a nossa classe governante, não só a presidência, mas toda a classe governante, senadores, todos eles, aqui, classe dominante, estão em evidência. Estão em evidência e muita coisa vai ser descoberta e colocada à mostra. Isso é bom, isso é mal. Isso é bom, né? É bom porque você percebe as coisas, descobre as coisas. É mal porque desestabiliza o país. E a economia está um tanto desestabilizada, dá essa possibilidade. O Sol está, como todos os anos nessa época, passa para a terceira casa e fica em pauta de educação, saúde também. Educação e saúde, que tem a história da infraestrutura do país. A educação, os transportes também ficam evidenciados por aqui, também nesse período. A juventude também fica evidenciada, lógico, né?
mas os universidades, escolas, sistema de educação está em pauta. E transporte também está nesse momento em pauta. O, o ascendente do ingresso desse Sol por aqui em Touro, né, ele aponta para a casa 11 do país. Ou seja, o que está em pauta também, e se deve ter muita atenção, é o quê? Os nossos representantes. Câmara e Senado, que são alvo de investigações, mas eles estão se manifestando. É bom nós percebermos quem são esses nossos representantes que nós elegemos. Eles são mais importantes que os governantes, por sinal, é uma coisa que não se percebe, né? Tem os governantes, os presidentes, governadores e prefeitos. Mas os senadores, deputados e vereadores é que, de repente, definem o rumo do país. Então, ficamos muito atentos a esses votos no futuro. Vereadores, deputados e senadores, eles nos ajudam a dirigir esse país. E se nós temos bons representantes, temos uma boa governança, certamente. Se nós somos vigilantes dos assuntos dos nossos governantes. Então, renovar esses nossos representantes, as câmaras e senados, é um momento muito importante, mais significativo do que qualquer outra coisa. O Brasil passa por essas condições por aqui. No signo, quando se olha as progressões secundárias, olha aqui, se você pensar por aqui, eu tenho o ascendente bem colocado com o Sol, então o Brasil tem destaque. O ascendente bem colocado com o Marte de impulso, iniciativa, até o nosso. Bom, com o Marte rege a casa 10 também, temos a condição de termos boas condições. Espirrei aqui. Não consegui parar a gravação. Como disse Boris Casoy, sou humano, então espirrei no meio da gravação por aqui. Mas tudo bem, o céu continua. O, esse ascendente também colocado com o Marte, que rege a 10, está no 9. E rege também não só as 10, mas rege também a casa 3. Ou seja, né, o Brasil, em termos de comunicação, de divulgação das suas coisas, suas obras, está muito bem evidenciado, muito bem colocado. O ascendente está bem colocado com Urano e com Netuno, que favorece muito a renovação do quê? Câmara e Senado, porque Urano e Netuno estão na casa 11 do Brasil. E como o ascendente pré-natal faz um bom aspecto ao Sol, a imagem do país fica muito bem posicionada, muito bem visto o país. Temos a Lua progredida passando pela casa 10, tanto direto quanto pré-natal, passando pela casa 10. Ou seja, está em aberto o nosso futuro. A Casa 10 é o futuro do país também, né? São os nossos governantes, mas o futuro do nosso país, não importa que seja governante. As luas do direto e natal passam pela Casa 10, até nas eleições. Ou seja, momento bastante significativo de mudanças importantes para o nosso futuro. Ou seja, mudanças importantes serão colocadas de acordo com o nosso voto. Ainda é cedo falar muito de eleições, ainda é cedo, mas já pode se colocar que vai ser importante, né, a mudança da Câmara e Senado. Isso por conta de questões astrológicas por aqui. A Lua progredida faz um bom aspecto com Mercúrio, que rege a 8, está na 8 também. Ou seja, a condição de lidar com as situações que envolvem dívidas é muito bem colocada. Então, dívidas, a fiscalização, os impostos estão muito bem posicionados. Então, muita coisa boa pode acontecer nesse sentido. Evidente que a Lua progredida faz quadratura ao ascendente do país. Por mais que sejam coisas boas acontecendo no país, a imagem às vezes sofre um pouco. Mas o ascendente está ligado com o povo, então o povo ainda sofre um pouco essas consequências. A Lua pré-natal faz um bom aspecto a Vênus, que está na casa 7, favorece as questões internacionais, as relações com os outros, e a Vênus rege a casa 9, está na casa 7 e rege a casa 9. E por conta disso, favorece muito o quê? A visibilidade do país, externamente falando. Internamente, alguns conflitos e confrontos. Né? Essa Vênus também está ligada com a casa 4. Ou seja, o povo, de certo modo, apesar das tensões que estão acontecendo, vai ser favorecido. Tem essas duas condições certamente no futuro acontecendo por aí. Certamente. Agora, vendo aqui essas outras condições do Brasil, temos os trânsitos por aqui. Temos aqui o trânsito de Plutão. Plutão tem feito bons trânsitos no mapa do Brasil. Plutão tem feito bom aspecto à Lua e a Júpiter, que é a casa 4 do povo. Ou seja, mudanças significativas e muito favoráveis à população, ao povo e ao nosso território. Ou seja, o que acaba acontecendo no nosso território, até usar o agronegócio, que pode ver, tem uma fase muito boa, muito importante. Apesar que tem uma coisa que acontece. Esse mesmo Plutão faz uma quadratura ao Marte, tá? Que está na 9 e rege a 10. Ou seja, crises que envolvem o quê? Poder judiciário e executivo.
Então, muitas crises podem acontecer que envolvem esses grupos nesse período, as duas instituições. Mas nós vimos que tem coisas boas acontecendo. Tem essa possibilidade. Tem essa boa condição nesse sentido. Essa é a marca de Plutão. O Netuno faz sua marca também por aqui. E ó, uma coisa que acontece, né? Temos aqui, né, o, o Netuno, nessa passagem pela casa 2, fazendo conjunção a Plutão, que rege a 10, ou seja, dá um pouco de falta de direção do governo, até atrapalha um pouco. Apesar que essa condição da quadratura de Netuno ao Plutão, que rege a 10, né, pode fazer com que os nossos governantes, né, possam perceber outras possibilidades, mas pode confundir um pouco. Esse Netuno faz maus aspectos a Urano e Netuno de casa 11. Ou seja, né, muitas coisas podem falcatruas e outras coisas ruins, ocultas, podem transbordar de tudo que vem lá da Câmara e Senado, desde prefeituras, estados ou a nação inteirinha. E esse Netuno faz um bom aspecto o quê? A Lua e Júpiter de casa 4. Isso aqui favorece, né, a fé do povo, favorece muito a religiosidade do nosso povo. Tá? Que já é um povo religioso, um povo muito crente nessas situações. Favorece muito essa condição. 13 de abril próximo ano passado aconteceu a grande conjunção Marte-Netuno, que caiu em cima do quê? Em cima do Netuno, do Plutão do país. Ou seja, por uns bons períodos teremos algumas complicações e confusões que envolvem a economia, com essas condições que nós temos dos bancos aí, e envolvendo governantes, né, envolvendo pessoas de destaque do nosso país. Na verdade, pegou todo mundo, né? Ou seja, não sobrou ninguém. Pegou todas as classes, de todos os partidos, todo mundo, todas as direções. Tanto que nem se comenta muito isso. Está se tentando colocar uma nuvem, uma névoa, inclusive tudo, para não se perceber com clareza o que está acontecendo. É como se fosse melhor não tocar muito nesse assunto, né? Vamos deixar por isso mesmo. Mas não se consegue colocar com tanta clareza tudo isso, mas as coisas vão transbordar certamente. Urano vem fazendo sua passagem por aqui também, né? Ah, e ele vem fazendo bons aspectos a Plutão, que rege a 10. Coisas boas, novidades, novos sistemas, novas leis podem colocar o Brasil num patamar mais adequado perante a sociedade, perante o mundo. Urano bem colocado com o Plutão, está na 2, por sinal, situações novas, talvez implementação de situações que envolvam a economia, que tende a dar bom resultado, isso vai favorecer a imagem do governo, porque Plutão rege a casa 10 e está na casa 2 também. E o Netuno faz esse bom aspecto, né, dessa possibilidade. Aliás, Urano, desculpa, Urano faz esse bom aspecto. O Saturno faz sua margem também por aqui. Saturno passa por aqui. Né? Está aqui também nessa região por aqui. E houve a grande conjunção Marte e Saturno nesse período por aqui, nesse trecho aqui. Mas, mesmo assim, esses dois planetas fazem bom aspecto à Lua e a Júpiter na casa 4. Você tem que ter, a casa 4 está recebendo bons aspectos, né, para o povo. Né? Também a oposição, que favorece muito, de repente, com o dos nossos governantes, boas direções. Apesar que tem uma coisa, lá no ingresso do Sol em Touro, né, tem aquele monte de coisa na casa 4 que pode trazer umas crises nessa oposição. Na verdade, talvez a oposição fique mais coerente, seja mais produtiva do que só fazer ataques nessa possibilidade. O Júpiter vem fazendo essa posição por aqui, faz bons aspectos ao Sol, também por aqui, que é o nosso governante também, são os nossos governos, e faz bom aspecto ao meio do céu. Uma fase boa, por sinal, nesse sentido. Passa por aqui entre a casa 5 e a casa 6, favorece as artes e também as questões que envolvem, já começa a ingressar na casa 6, questões trabalhistas. Essa questão da escala 6 por 1, passar para 5 por 2, vai ter bom resultado. Para o quê? Para a classe trabalhadora. Pode ser bem interessante isso, viu? A classe dominante talvez não goste muito, mas depois você ajeita tudo isso, que tem esse bom aspecto da classe trabalhadora e os nossos profissionais também nesse sentido. Esses são os aspectos que o Brasil está sofrendo, ou tendo, né, nesse trecho, que eu comentei agora há pouco, nessas situações. Código de cores. Se você olhar aqui, tem muitos bons aspectos em azul, né? Tem umas tensões em vermelho por aqui, né? Mas, de modo geral, as coisas estão caminhando bem. Caminhando bem. Apesar das tensões que envolvem certas ligações com nossos governantes, nossos deputados e senadores também nesse sentido. E também com relação à economia nesse período, essa função. Essa é a passagem de Marte nesse nosso período por aqui. Aqui, ó, esse trecho que ele passa nesse mês por aqui. Nesse que eu digo de hoje, em só ingresso em touro, até o próximo ingresso em Ares, desculpe, Gêmeos, né? E olha, ele só faz bons aspectos. O Marte faz um bom aspecto nesse período
isso, finalzinho desse mês, por aqui, começo do próximo, maio, faz um bom aspecto a Vênus, ou seja, tomada de atitudes, situações muito positivas que envolvem outras nações, nossos parceiros comerciais, coisas muito boas e produtivas. E a Vênus vai entrar na casa 3 também. Aliás, o Marte vai entrar na casa 3. Favorece as comunicações também por aqui. Ela já está fazendo essa Vênus, desculpa, esse Marte, agora, bons aspectos ao Lua e Júpiter de novo, a casa 4 do nosso país. E mais para o comecinho do mês de maio, né, o Sol em Touro ainda, o Marte faz um bom aspecto ao ascendente. Isso favorece o quê? Impulso, iniciativa e vigor, mas os esportes também ficam muito evidenciados nesse mesmo período. E o Brasil tomar atitude, se posicionar, se colocar de modo muito incisivo, muito bem respeitado também nesse período. Ou seja, vai ser um ano bastante interessante para nós todos aqui, nosso Brasil varonil por aqui. Certo? Ó, lógico, tudo isso você considera para o país, para a nação, para a sua casa, seu escritório, ou o que for. Então, até você mesmo assume essas condições pessoais, na sua casa, seu escritório, nessa situação. Como todos os meses, se eu só estar também caminhando por aqui, como todos os meses, né, eu posso pensar o seguinte, né? Vou fazer o seguinte: fazer comentários para os signos correspondentes. Ó, eu vou, na realidade, não são previsões, são orientações para quem é do signo correspondente, signo solar, e para quem também é desse ascendente. Então, eu vou falar, por exemplo, vou começar por touro, que são os aniversariantes desse mês. Aniversariantes de touro, parabéns para vocês. Para quem é de touro, tem ascendente em touro, vou dar orientações. Siga o céu. Seguindo o céu fica mais favorável para você. Então, vou dar uns toques, né? E principalmente nessa grande conjunção Marte e Saturno, ah, que se colocou agora nesse nosso ingresso do Sol em touro. E, de novo, são orientações. Nada vai substituir um astrólogo, um bom astrólogo profissional, para fazer as suas avaliações pessoais para o sinês correspondente. Então, atenção, aqui em diante, meus amigos, começando por touro, que são os nossos aniversariantes. Ah, amigos de touro, a ideia é a seguinte: mudanças podem estar acontecendo daqui em diante. A necessidade de repensar os seus projetos, repensar sua carreira, o rumo da sua história é muito premente agora. Mas atenção, talvez não seja a hora exata de agora entrar em atividade, agora entrar em ação. Mas pensar, reavaliar, ficar um pouco mais reservado, mas só pensando, avaliando como seriam essas possíveis mudanças daqui adiante. Não entre em ação agora, não faça mudanças desse modo, imediato. Com atenção, com cuidado, mas já projete tudo isso. Vai ser necessário fazer mudanças, alterações em breve. Mas pense antes, temos um bom tempo a pensar. Vamos pensar que talvez seja importante você colocar isso em prática mês que vem, quando o Sol ingressar em Gêmeos. Pode ser bem melhor do que agora. Mas pense bastante bem no sentido. Pode eventualmente você passar por situações, pessoa que tem touro no signo solar ou ascendente touro. Tensões internas podem acontecer. Recomendo relaxar um pouquinho. De que jeito? Pode ter de uma série de maneiras, desde andar no parque, enfim. Dar uma relaxada, isso é importante. Andar no parque, descalço, enfim. Mas relaxar, sim, pode desaparecer, mas não deixar de ficar pensando nos projetos do futuro, em breve. Devem ser modificados seus rumos da sua história. Questão de gêmeos ou ascendente em gêmeos. Uma condição que é importante. Olha, talvez possa você envolver-se com situações ah, ligadas à coletividade, a grupos que você pertence. Talvez você seja ouvido ou chamado para dar opiniões sobre as questões quanto ao seu grupo, aos seus grupos sociais. O grupo que você pertence dá essa possibilidade. Certo modo, o pessoal de gêmeos está em evidência, né? Com certa popularidade. E muito que se colocar tem que ser muito bem colocado, para não ser mal interpretado também. Então, talvez você seja convocado, chamado, ou só, de repente, convidado, né, a dar opiniões com relação a grupos que você pertence, aos seus amigos, ou não importa como seja tudo isso. Então, pode acontecer essas situações daqui em diante. Certo? O pessoal de câncer, ou ascendente em câncer, né? Olha, eu posso dizer que o pessoal de câncer ou ascendente em câncer, agora é hora de entrar em atividade, em ação. Mas, ó, haja, modifique os seus rumos, faça planejamento antes. Não comece a fazer nada sem planejamento ou projetos. Pense, tenha atenção, tenha cuidado, planeje e depois coloque em prática. Agir de modo intempestivo não vai dar certo. Para isso, uma coisa que é importante, né? Use a intuição. Aquela coisa, escute a voz interior, né? Mas, se for o caso, peça alguns conselhos. A quem? Amigos. Amigos podem ser bons conselheiros nessas horas.
que vale a pena dar atenção a eles, certamente. Vai te orientar, te ajudar a ter boas direções daí à frente. Que você talvez possa tomar decisões erradas, né? É bom ter essa atenção. Pessoal de Leão ou ascendente Leão, olha, digamos que o futuro está sempre em movimento. Mas no caso do pessoal de Leão, pode-se dizer que agora o futuro está realmente em movimento. Mas é importante, né, você fazer movimentações dessa questão do futuro, né? Mas talvez estudar um pouco antes, reavaliar muito o que já aconteceu, fazer estudos, que eu digo fazer estudos, leitura de livros, ou seja, não é de repente só, já tudo só aumenta o seu conhecimento até então. Fazer mudanças para poder ficar melhor no futuro, talvez é querer você avaliar melhor tudo isso, estudar um pouco mais, adquirir um pouco mais de conhecimento nessas coisas. E, por sinal, escute seus amigos, viu? Talvez eles possam dar boas orientações, indicações para trocar ideias e informações para você poder fazer projetos para o seu futuro. Pode ser bem interessante. Vai ser bem legal. Muitas pessoas podem se aproximar de você, trazer ideias novas. Vai ser bem importante e interessante. Pessoal de Virgem, o ascendente Virgem, olha, algumas alterações, digamos que no seu dia a dia, no seu rumo de vida, trabalho que for, as coisas podem ficar um pouco instáveis. Podem surgir surpresas, coisas inesperadas, que vão exigir de você prontidão, rapidez para poder arrumar as coisas. Não que não vai ter nada de errado, mas situações novas, inusitadas e repentinas podem fazer você ter que repensar rapidamente, ou pensar rapidamente sobre situações. Talvez seja importante descartar algumas coisas, viu? Talvez possa acontecer algumas situações de perdas, que é necessário, de repente, ou era importante, muitas situações que envolvem perdas que podem ser bem administradas. Atenção para essas questões. O pedir para o virgem ter fé tem que ver cada pessoa, né? Mas tenha fé, acredite, mas avalie. Acredite, mas avalie as coisas claramente. É importante essa possibilidade. Surpresa pode acontecer, você se espantar eventualmente com boas oportunidades, ou com situações que de repente pode ser até não tão boas inicialmente. Mas no final tudo dá certo. Questão de Libra ou ascendente em Libra. Olha, talvez possa acontecer situações junto aos seus parceiros, mas que deve ser muito bem pensado, muito bem avaliado, né? A ideia de poder tirar satisfações ou tirar esclarecimentos com os parceiros ou com os outros, isso acaba acontecendo. Mas, entretanto, uma coisa importante, né? Ah, talvez seja um momento em que é importante você escutar outras opiniões, outras situações e perceber outras possibilidades. Na realidade, né, é um período que seus parceiros ou seu ciclo social pode passar por situações de renovações e avaliações. Isso pode acontecer. Mas uma coisa que é importante, vivencie novos ciclos sociais. Uma coisa que é importante, né? Vivencie o seu grupo, os seus amigos, visite os seus amigos, é importante. Pode ser muito bom e muito importante, até para entender melhor o seu ciclo social, que pode ser ampliado e modificado também, e até a relação com os seus parceiros. Pode ser bem interessante essas questões de vivenciar o seu ciclo social. Digamos que é até importante da ideia tem que ter cada mapa, que o ciclo social do pessoal de Libra ou ascendente de Libra está um pouco reduzido. Talvez hoje seja importante movimentar um pouco esse ciclo social. De que jeito? Convidando, fazendo coisas com os outros que estão importantes por aqui. Pessoal de Escorpião ou ascendente Escorpião. Uma coisa que é interessante, repete um pouco do que é o padrão Libra. Dá atenção aos seus parceiros, dá atenção ao seu ciclo social. Pode acontecer chamados, convites, e aceite todos eles. Lógico, eu li claramente. Mas, inclusive, questões que envolvem situações de trabalho. Por sinal, no dia a dia, né? Planeje, haja com atenção, sem intempestividade. Faça planejamentos para médio e longo prazo. Mas o longo prazo não digo, para curto e médio prazo. Planejamento. Mudanças podem ser necessárias, mas com atenção, com cuidado, com cautela. É bom estudar, avaliar como está seu dia a dia. Por sinal, atenção com a saúde. Nada de grave também não, tem que ver cada mapa pessoal e até os médicos, né? Mas atenção com certas tensões que podem acontecer que envolvam dor de cabeça. Mas é muito específico isso, né? Mas enfim, atenção com tensões pode acontecer. Tá? Digamos que você tem que fazer alguns relaxamentos diários, desde dar a volta no quarteirão, ir no parque, ir no cinema, não importa o que seja isso, isso é importante. Pessoal de escorpião ou ascendente escorpião. Pessoal de Sagitário ou ascendente Sagitário, novidades podem acontecer no seu ciclo social. Novas pessoas se aproximam.
Pode ter umas pessoas irem embora, mas vêm outras pessoas interessantes. E o período também favorece muito bons relacionamentos com as pessoas novas que vão surgir. Novas amizades, novos círculos sociais podem acontecer. Alguns vão embora, mas outros voltam certamente. E, por sinal, isso envolve coisas que favorecem muito as questões do seu trabalho. Então, pode acontecer contatos com pessoas do ciclo social, inicialmente, e pode colaborar depois profissionalmente. Uma coisa vai acontecer. Divirta-se, passeie, jogue-se, lance-se. Sagitário, atenção. Jogue-se com cuidado, com atenção. Se lançar demais pode ter prejuízos. Digamos que é importante você aproveitar a vida, mas com calma, com comedimento. Né? Sagitário um pouco já joga-se com facilidade. Pode se jogar, mas veja onde vai cair. Isso é importante. Tá certo? Ah, pule de bang jump, mas veja como é que está a corda. E onde vai cair depois exatamente. Pessoal de Capricórnio, um ascendente Capricórnio. Olha, esse pessoal dessa posição por aqui, ah, atenção com as questões de família. Situações familiares talvez tenham que ser resolvidas de modo imediato, rápido, mas muito bem pensado, muito bem elaborado. Da ideia que tem situações em família que precisam ser esclarecidas, repensadas, reavaliadas. Da ideia que coisas podem ser reveladas, né, nas questões familiares. O pessoal de Capricórnio, assim, de Capricórnio, isso pode envolver quem tem filhos pode envolver filhos, quem não tem filhos pode envolver situações como romances ou vida afetiva. Movimentos no trabalho podem acontecer, pessoal de Capricórnio. Situações novas, ou seja, novidades no trabalho. Pode ser coisas bem interessantes, aproveita bastante tudo isso, pode ser bem legal. Pessoal de Capricórnio ou ascendente de Capricórnio. Atenção com gastos exagerados, tá? Pode usar o dinheiro, não abuse do dinheiro. Pessoal de Aquário ou ascendente Aquário, atenção para o que você fala. Às vezes pode. Aquário é muito verdadeiro, né? Mas atenção, pessoal de Aquário ou o ascendente Aquário. Seja direto, objetivo, franco e verdadeiro. Mas não seja agressivo e indelicado, que pode até acontecer um pouco disso. Pessoal de Aquário ou ascendente Aquário. Só, lógico, tem que colocar essas verdades, mas sem, de repente, ser deselegante com as pessoas. E, até porque, né, nessa eventual manifestação tanto agressiva, direta e objetiva, que nesse certo modo quer ter razão, pode provocar mal entendidos, né? Ou, de repente, você ser mal interpretado, né? E dar mais confusão ainda. Então, atenção com essa condição. Questão de peixes ou ascendente. Peixes, né? Uma coisa importante, né? O planejar melhor suas questões materiais, planejar melhor suas questões financeiras. Talvez exija-se um pouco mais de atenção. Não vai ter complicações financeiras, mas de repente planejar um pouco melhor seu dinheiro seria adequado. Ver quanto você ganha, quanto você gasta, como você ganha, como você gasta, talvez seja importante nesse tipo de coisa. Que está no dia a dia do gasto, né, e de repente pode atrapalhar um pouco esse período por aqui. E por situações de gastos, vou dizer desnecessários, mas gastos que surgem, você vai perceber que tem que fazer alguma coisa para melhorar essa situação financeira. Reveja suas despesas. E se por acaso você vê que tem muitas despesas, talvez seja importante você aumentar as suas receitas, então. Até pode ser até o caso de cortar despesa, mas talvez melhor, e vai favorecer muito isso, iniciar novos projetos a médio prazo que favoreçam receitas melhores. Trocar ideia com as pessoas pode ser interessante, ou então fazer um cursinho, né, que envolva essas questões financeiras. Pessoal de peixes ou ascendente peixes. Pessoal de Áries ou ascendente Áries. Parabéns para vocês também. Foi o mês passado, vocês têm aniversário. Mas, enfim, uma sensação de que as coisas estão lentas, difíceis de organizar, de colocar em prática, pode pegar um pouco nesse período. Na verdade, não é que vai ter dificuldade de começar a fazer as coisas. É que tem que planejar antes. Então, qualquer coisa, planeje antes, depois começa. Começar de pronto, como de certo modo é o padrão do Ares, não vai dar muito certo. Planeje e inicie. Realize com calma, com atenção, com objetividade. Fazer o projeto antes. Aí você pode entrar em pauta e em vigor e fazer um monte de coisa, certamente, mas planejar antes, para não ter complicações. E uma coisa que é importante, né? Talvez seja importante você trocar ideias com as pessoas, né? Antes de colocar as coisas em prática de modo repentino, para não ter tensões e complicações. Isso é importante. Certo, pessoal de Áries, ou ascendente Áries, né? E também para todo mundo, né? Que eu comentei por aqui essas situações todas. Gente, muito obrigado pela presença de vocês todos por aqui.
Vejo vocês no próximo Ingresso do Sol em Gêmeos, que vai ser por volta de 20 de maio, à frente por aqui. Aproveite o dia, sigam o céu e, de novo, tem tensões do céu, muitas tensões, mas está em andamento as boas condições do futuro. Vamos atravessar bem as tensões, mas não só atravessar as tensões e ver as coisas acontecendo. Tomar partido, fazer parte, ajudar a nós atravessarmos esse período tenso, porque teremos certamente um bom resultado. Certo, meus amigos? Mas espero vocês no próximo mês. Vem por aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite e espero vocês bem e seguindo o céu no próximo período. Certo? Vejo vocês então mais à frente. Bom dia, boa tarde, boa noite e até a próxima Ingresso do Sol.